Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Limeira inicia neste momento a sessão solene de entrega do Diploma de Gratidão e Medalha Mérito Cívico 15 de setembro, Ordem de Tatuíbi, ao senhor Pascoal Satalino, pelos relevantes trabalhos prestados à cidade de Limeira. Para iniciarmos esta solenidade, convidamos o senhor vereador, professor José Faridizaine, vice-presidente da Câmara Municipal de Limeira, para presidir a mesa diretora dos trabalhos. Convidamos o excelentíssimo doutor Márcio Satalino Mesquita, desembargador federal. Representando o Poder Executivo, convidamos o secretário municipal da Habitação, senhor Felipe Penedo de Barros. O primeiro secretário do Legislativo Limeirense, senhor vereador Nilton Santos. Convidamos o senhor vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos, autor da propositura. Convidamos também Dr. José Tadeu da Silva, presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Para que ocupem os seus lugares no plenário vereador Vitório Bortolã, convidamos os senhores vereadores André Henrique da Silva, o Tigrão. Vereador Jorge de Freitas. Vereador José Roberto Bernardo, o Zé da Mix. Vereador Luiz Fernando Silveira, o Luizinho da Casa Kill. Finalizada a composição da mesa e também do plenário vereador Vitório Bortolã, convidamos o senhor vereador professor José Faridizaine, vice-presidente do Legislativo, para fazer a abertura desta sessão solene. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene e peço aos vereadores Júlio César Pereira dos Santos e André Henrique da Silva para que conduzam até a mesa diretora o homenageado desta noite, o ilustríssimo senhor Pascoal Satalino. Tá bem, desde já. Convido a todos nesse momento para acompanharmos a leitura de um trecho da Bíblia. Essa leitura será feita pelo excelentíssimo senhor vereador José Roberto Bernardo, Zé da Mix. Salmo 92. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Muito obrigado,
vereador José Roberto Bernardo, Zé da Mix. Peço a todos, neste momento, os que puderem, que permaneçam em posição de respeito para cantarmos o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. E o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Em teu formoso céu risonho é límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Redigo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Podem sentar-se. Neste momento, retorno a palavra ao mestre de cerimônias para que continue a conduzir a presente solenidade. Muito obrigado, vereador Farid. A Câmara Municipal de Limeira anuncia as presenças do senhor engenheiro Paulo Sérgio Saran, ele que é presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Campinas e diretor-geral do COTIL Unicamp. E também do senhor Ângelo Peto Neto, presidente da Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil. A Câmara Municipal de Limeira também anuncia o recebimento de correspondências enviadas pelos senhores vereadores Aloísio Marinho de Andrade, Darcy Reis de Souza, Edivaldo Soares Antunes, Érica Tanque, professora Érica Monteiro, José Couto de Jesus, José Eduardo Monteiro Júnior, Lucinês Aparecida Bogo, doutora Mayra Costa, Miguel Lombardi, doutor Raul Nilsen Filho, Ronei Costa Martins, Sidney Pascotto e Wilson Cerqueira. Eles alegaram compromissos assumidos anteriormente a esta data. Destacamos algumas das correspondências recebidas na noite de hoje.
Prezados senhores e prezadas senhoras, por conta de compromissos pessoais, não poderei participar desta sessão solene que agraciará o engenheiro Pascoal Satalino com o diploma de gratidão. Mas reitero aqui todo o meu respeito e admiração por esse profissional que bravamente presta constantes serviços relevantes à nossa Limeira. Nos honra ter em nossa cidade um cidadão tão exemplar e qualificado como o senhor Pascoal, um exemplo a ser seguido por todos que buscam transformar a sociedade em um ambiente mais justo e honesto. Aproveito o ensejo e parabenizo o excelentíssimo senhor vereador Dr. Júlio por esta indicação, que reforça a qualificação desta Casa de Leis em homenagear os ilustres limeirenses que se destacam em suas atuações. Me despeço deixando meus votos de estima e agradecimento a todos os presentes, em especial à família do homenageado. Orgulhem-se de ter no seio desta família um homem digno e honrado. Cordialmente, Érica Tanque, vereadora pelo PROS. Limeira, 27 de junho de 2014, justificativa de ausência ao excelentíssimo senhor Ronei Martins, presidente da Câmara. Excelentíssimo senhor, é com tristeza que informo que não poderei participar desta importante solenidade que homenageia, merecidamente, esta importante figura que tanto colabora com o desenvolvimento do nosso município, senhor Pascoal Satalino, na noite desta sexta-feira, 27 de junho, no plenário vereador Vitório Bortolã. É que, na mesma data e horário, tenho outro compromisso que já estava agendado antecipadamente. Recebo meu abraço, que também deve ser estendido ao autor desta propositura na Câmara Municipal de Limeira, vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos, pela feliz e louvável iniciativa em homenagear Pascoal Satalino, que tanto atua em prol de Limeira. Que a cerimônia desta noite evidencie, por parte do Legislativo, a importância do homenageado que, como já pontuado, merece que rendamos a ele todo o orgulho que sentimos do ser humano que é, além do seu exemplo profissional, sendo um reflexo de competência, eficiência e integridade. Estamos à disposição, vereador Miguel Lombardi, do PR. Justificativa de ausência, vereador Dr. Júlio César Pereira, parabenizo-o pela feliz iniciativa de homenagear o amigo Pascoal Satalino, com o diploma e a medalha, pelos relevantes serviços prestados em Limeira. Infelizmente, por motivo de compromisso anteriormente agendado para esta mesma data e horário, fico impossibilitada de comparecer a esta sessão solene. Por favor, transmita ao amigo Pascoal meus sinceros votos de felicidades e sucesso. Parabéns, vereadora Lubogo, do PR. E, por fim, ilustríssimo senhor Pascoal Satalino. O presidente da Câmara Municipal de Limeira, vereador Ronei Costa Martins, vem, por meio deste, justificar sua ausência em tão especial evento, devido a compromissos assumidos anteriormente. Aproveitando o ensejo, a Câmara Municipal de Limeira parabeniza e cumprimenta o homenageado, desejando os votos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ronei Costa Martins, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Nesse instante, acompanharemos a leitura do Decreto Legislativo 1 de 2014, que concede esta homenagem. A leitura será feita pelo primeiro secretário da Câmara Municipal de Limeira, vereador Nilton Santos. Boa noite a todos. Eu, Ronei Costa Martins, presidente da Câmara Municipal de Limeira, usando das atribuições que me são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal de Limeira aprovou e eu promulgo o seguinte: Decreto Legislativo número 1/2014, projeto de Decreto Legislativo número 1/2014, do vereador doutor Júlio César Pereira dos Santos, concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha de mérito cívico 15 de setembro, Ordem Tatuíbi, ao engenheiro Pascoal Satalino, pelos relevantes serviços prestados à cidade de Limeira. Artigo 1º. Fica concedido o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha de mérito cívico 15 de setembro, Ordem Tatuíbi, ao engenheiro Pascoal Satalino, pelos relevantes serviços prestados à cidade de Limeira. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo
correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Limeira, aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de 2014. Assinado Ronei Costa Martins, presidente desta casa, e também o secretário legislativo, senhor Douglas Rodrigo da Silva. Muito obrigado. Gostaríamos de convidar para que suba a bancada aqui do plenário o vereador Vitório Bortolã, o senhor Elias Abraão Saad, que foi prefeito da cidade vizinha Corderópolis. Para falar sobre esta homenagem, convidamos neste momento para que faça o seu pronunciamento o senhor vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos, ele que é o autor desta propositura. Ilustre presidente dessa sessão, vereador José Farid Zaini, na qual eu quero cumprimentar os demais vereadores dessa noite presentes aqui, o vereador André Tigrão, Jorge de Freitas, vereador José Roberto, vereador Luiz Fernando Silveira, Luizinho e vereador pastor Newton Santos. Quero cumprimentar, compondo esta mesa, meu amigo ilustre embargador federal, doutor Márcio Tatalino. Quero cumprimentar meu amigo Felipe Penedo de Barros, representando aqui o Poder Executivo, o engenheiro José Tadeu da Silva, presidente do Conselho Federal de Engenharia. Quero cumprimentar meus amigos, o ilustre engenheiro Ângelo Peto, aqui nesse ato, representando a Confederação Nacional dos Engenheiros. Quero cumprimentar o presidente da AEAL, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, o engenheiro Everaldo Piscinin. Quero cumprimentar, representando também aqui a classe médica, meu amigo doutor Francisco Ronaldo Gorga. Representando a Câmara de Vereadores Júnior, o vereador Júnior Leonardo. Quero representar os amigos de República do nosso homenageado dessa noite, o ex-prefeito de Corderópolis, meu amigo particular, engenheiro Elias Abraão Saad, e o engenheiro José Roberto Soares, nosso querido bacalhau. E os demais, que poderia sim nomeá-los um por um, porque são pessoas que moram do meu lado direito do peito, são pessoas que têm nossa cidade com muito amor e carinho, e se não residem nela, estão com ela no dia a dia. Quero, com muito carinho e com o coração aberto, cumprimentar o homenageado desta noite, meu particular amigo, engenheiro Pascoal Satalino. E me permita agora, nesse ato sem formalidade, chamá-lo de Pascoal, como eu carinhosamente o chamo, como com certeza todos os outros aqui nessa noite chamam, mas com toda a grandiosidade dessa sessão e com pessoas representando elementos importantíssimos em nosso país, não só em nossa cidade, mas também em nosso país, eu quero falar muito simplesmente, mas falar com o coração aberto. A começar da família Satalino, uma família que eu, desde que sou criancinha, garoto, estudando nos bancos do Instituto Educacional Castelo Branco, a linda Ginásio Industrial Pluricurricular,
querido Castelo Branco, que ainda perdura até as datas de hoje, eu convivi intimamente lá com o Hélio, filho do Dr. Satalino, um médico eminente nessa cidade que fez história. E no decorrer do tempo, eu, quando vereador, quando me formei médico, voltei para a minha cidade, porque tive o privilégio de ser nascido nessa cidade, que amo muito, mas no decorrer da minha vida, eu tive o prazer de conhecer e ter um contato muito grande e íntimo com o Pascoal Satalino. Pessoa que eu admiro, pessoa que, de fato, é reconhecido não só em nossa cidade, como também no estado e no país, porque leva aos 4 cantos do nosso país, leva até ao exterior o nome da cidade de Limeira. E como nós temos em comum esse tipo de coisa, o bairrismo intenso pela nossa cidade. Eu já tive provas com o Pascoal de que, com toda os títulos que ele detém, mas é uma pessoa extremamente humilde e simples. Pessoa humilde a ponto de me convidar para andar na cidade com automóvel para ver os locais que deve ser feito mudança no trânsito, mudança de sinalização. E muitas vezes com um simples ato, com um simples falar e com um simples apontar, nós conseguimos corrigir falhas imensas que nós podemos ter com o desenvolvimento da nossa cidade. Pessoa humilde que a última que eu tive, parado num semáforo, o Pascoal atravessou na frente do meu automóvel, olhou, viu que era eu, voltou, pegou o paralama do carro, deu uma ajeitada, falou, olha, estava fora do lugar. Estava fora do lugar, coisa de engenheiro. E colocou no lugar. Então, nesses simples e singelos gestos, a gente vê a grandiosidade e a grandeza do coração do Pascoal Satalino. E, Pascoal, a gente tem 2 maneiras de ser homenageado nessa Casa de Leis. A princípio, eu quero dizer que, para que uma pessoa receba esse título que o Pascoal está recebendo nessa noite, primeiro, a necessidade de uma coleta do que acontece com a pessoa. Aí a apresentação de um projeto. Esse projeto passa primariamente por uma leitura. Vão-se para comissões, tem-se aprovação ou não, volta-se para o plenário e, com a anuência dos vereadores, é que a gente concede esse título. E quero dizer, Pascoal, que o seu título foi, e você pôde presenciar naquele dia que estava presente aqui, mas eu quero comunicar a todos que foi, por unanimidade, esse título que ora esta Câmara Municipal está entregando ao engenheiro Pascoal Satalino, mas entregando de maneira a reconhecer aquilo que você tanto representa para a nossa cidade. Eu estava falando que eu me considero privilegiado, Pascoal, e tenho certeza que você também, me permite chamar de você, tirando a formalidade do ato, mas de sermos nascidos nessa cidade, e termos o privilégio de, biologicamente, sermos concebidos e nascidos nessa terra. E eu quero dizer para Vossa Senhoria que o hino de Limeira diz que é um chão bendito e berços gloriosos. Berço glorioso eu quero outorgar a Vossa Senhoria nesta noite e dizer que, de fato, a cidade de Limeira agradece por você ter feito e fazer tudo aquilo em prol de nossa cidade que tem feito. Eu quero agradecer imensamente, porque este ato é um ato de agradecimento, não só de reconhecimento, mas sim de agradecimento por tudo aquilo que você fez em prol de nossa cidade. Muito obrigado, em nome da cidade de Limeira. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Júlio. Neste momento, a Câmara Municipal procederá à entrega do diploma e da medalha. Nascido na cidade de Limeira, graduou-se como engenheiro mecânico na Faculdade de Engenharia Industrial na PUC de São Paulo, em 1967, e engenheiro de segurança no trabalho pela Faculdade de Engenharia Industrial da PUC São Paulo, em 1973. É perito judicial nas varas cíveis da comarca de Limeira em engenharia de segurança no trabalho. Foi professor em diversas e conceituadas instituições de ensino, sendo elas de cursos profissionalizantes, faculdades, institutos e instituições. Nas suas diversas atividades profissionais, destacamos o cargo de delegado da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Limeira, na Federação Brasileira das Associações de Engenheiros, no Congresso de Engenharia em Buenos Aires, na Missão Brasileira, na Feira Mundial de Engenharia na China, no Congresso Mundial de Engenharia em Genebra, Suíça, na União Pan-Americana de Engenharia em Cuba, na União Pan-Americana em Havana e no Congresso Mundial de Engenharia em Singapura. Em 1977, foi admitido no Rotary, onde sua classificação atual é veterano em engenharia mecânica. Pela relevância do seu trabalho desenvolvido, é de muita importância que esta Câmara reconheça pessoas como o engenheiro Pascoal Satalino, que muito dignificou e ainda dignifica o nome da nossa cidade. Reverenciar seu trabalho nada mais é do que reconhecer e enaltecer quem atua com dignidade, lealdade e que é respeitado como homem, como profissional e, acima de tudo, como exemplo e espelho para as futuras gerações. O conhecimento desta casa ao senhor Pascoal Satalino é uma singela homenagem a quem merece muito pelo tempo de trabalho coerente e exemplar que presta à nossa cidade. Que seja, portanto, a maior honraria prestada por essa cidade, que é a Medalha de Mérito Cívico 15 de setembro, Ordem de Tatuíbi, e o Diploma de Gratidão da cidade de Limeira. Convidamos o vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Farid, e o vereador Dr. Júlio, que é o autor da proposta, para realizarem a entrega do diploma e a medalha ao ilustríssimo senhor Pascoal Satalino. O diploma diz o seguinte: Câmara Municipal de Limeira, Estado de São Paulo, Brasil. Limeira, 27 de junho de 2014. Decreto Legislativo 1 de 2014. A Câmara Municipal de Limeira concede o Diploma de Gratidão da cidade de Limeira e a Medalha Mérito Cívico 15 de setembro, Ordem de Tatuíbi, ao engenheiro Pascoal Satalino, pelos relevantes serviços prestados à cidade de Limeira. Newton César dos Santos, primeiro secretário da Câmara Municipal de Limeira, Ronei Costa Martins, presidente da Câmara Municipal de Limeira, Júlio César Pereira dos Santos, vereador e autor da propositura. Ao finalizar a entrega desta homenagem, convidamos agora para ocupar a tribuna e fazer o uso da palavra o senhor Pascoal Satalino. Boa noite a todos e a todas. Me dirijo a essa tribuna para agradecer a presença de vocês todos e alguns agradecimentos que eu farei aqui nas minhas poucas palavras e eu vou dirigi-lo. Nós temos uma brincadeira no Rotary Internacional. Eu fui governador de Rotary. Existem dois tipos de governadores. Já faleceu e o que fala muito, mas eu vou falar pouco. Essa é uma
É uma brincadeira que a gente fala no Rotary Internacional. Permitam-me que compartilhe com todos aqui presentes o misto de emoção, honra e alegria que toma conta de mim neste momento. Emoção porque quis o grande arquiteto do universo que eu fosse agraciado com o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha de mérito cívico 15 de setembro da Ordem Tatuibi pela Câmara Municipal de Limeira. Honra por estar representando a classe dos profissionais da área tecnológica, que é formada por pessoas dedicadas, incansáveis, perseverantes e convictas dos seus ideais. São profissionais que estão plenamente conscientes da missão que abraçam e cumprem o juramento que fizeram com determinação, eficiência na busca das realizações de interesse social e humano. Alegria por ser reconhecido como profissional que contribui para melhorar as condições de vida e segurança do seu semelhante. Compartilho essa honrosa homenagem com minha família, meus amigos, com meus colegas de profissão, meus ex-professores, meus ex-empregadores e a Câmara Municipal de Limeira, meu muito obrigado. Desde a minha primeira formação acadêmica, e no final de 1967, eu sinto que as desigualdades sociais e econômicas vêm aumentando consideravelmente. Apesar disso, eu acredito que o trabalho em conjunto da classe tecnológica vai estimulando os seus integrantes a tal ponto que eles não desistem mais e se esforcem na construção da esperança no futuro, seja para nós e nossos familiares, seja para a comunidade. No final, todos se beneficiam do nosso trabalho. Quando um profissional da área tecnológica se debruça sobre uma prancheta para desenvolver um projeto, ele não está apenas criando, construindo, ele está gerando empregos, está movimentando a economia. Por isso, somos considerados os profissionais do bem. Trabalhamos para o bem-estar e pela segurança da sociedade. É esse pensamento que me permite uma visão otimista do nosso futuro. Quero aqui fazer um agradecimento especial para a minha família. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aos meus falecidos pais, e solicitar a licença a todos para dizer algo sobre a vida deles. O casal Vitor e Tereza Santalino tiveram 3 filhos. Ângelo, formado em medicina, a Palmira, formada em odontologia, nascidos em São Paulo. E eu, nascido nessa cidade maravilhosa, formado em engenharia. Meu pai, o Vitor Santalino, e quem muito me orgulho, era um cidadão íntegro, honrado, um dos pioneiros da citricultura limeirense e, consequentemente, a brasileira. Nasceu em Monopoli, na província de Bari, na Itália. A minha mãe, Teresa, brasileira, paulistana do Brás, o reduto de italianos do Sul, filha de italianos da cidade de Polignano a Mare, famosa pela sua festa de São Vito. Meu pai veio para o Brasil com a idade de 17 anos, sozinho fazer América, e aqui exerceu todas as profissões para poder sobreviver. Depois entrou para o comércio, fim de todo italiano do Sul, no ramo de comercialização de frutas. É o que eles sabiam fazer. Meu pai amava tanto o Brasil que no feriado de 7 de setembro fez abrir o cartório de Limeira para registrar o meu nascimento. Era feriado nacional. É importante ressaltar que meu pai, apesar de sua simplicidade de imigrante, vindo na época de um vilarejo do sul da Itália, incentivou os seus 3 filhos a seguirem a carreira universitária e não a sua profissão. Eu gostaria de chamar minha esposa aqui do meu lado agora, por favor. Eu quero agradecer também em especial, minhas 2 queridas filhas, Vanessa e Viridiana, os meus queridos netos, Ana Luísa, com 14 anos, Enzo, com 5, e Henrique, com quase 2 anos. Meus 2 genros, Frederico e Antônio.
minha querida irmã Palmira, que por motivos alheios à sua vontade não pode estar presente. Todos os meus familiares e, por último, a minha querida esposa Vera Lúcia, minha amiga e companheira de todas as horas, a quem eu divido esta homenagem. Apenas para recordar sobre o meu pai, uma simples lembrança dele, e quando eu já era formado engenheiro mecânico, eu passei aqui um dia em Limeira, nós tínhamos pegado uma grande empresa no ramo de cervejaria, e eu era o engenheiro da obra, e eu levei junto para ver o que a gente fazia, porque na simplicidade dele, não sabia bem o que eu fazia como engenheiro, ele não tinha muita noção. E eu levei a ver uma fábrica automática de gelo e fazia-se 20 toneladas de gelo cada 2 horas. É uma coisa, para quem é engenheiro, sabe que é uma coisa bastante grande. Ele olhou aquilo, ficou olhando, olhou, andou, como ele costumava fazer, com a mão atrás, virou para mim e falou: filho, é isso que você faz? Para fazer gelo precisa tudo isso. Eu pensei que eu tomava o meu uísque, punha só aquela forminha na geladeira e tomava o meu uísque de manhã cedo, à tarde. Então, ele não sabia. Quer dizer, eu fui para a engenharia e, na sua simplicidade, ele não sabia exatamente o que eu fazia na minha profissão. E aí ele ficou todo empolgado pelo tamanho do que era aquilo lá, era uma coisa bastante grande. Vera foi a minha grande incentivadora, minha esposa. Ela me apoiou quando fiz os meus cursos extras curriculares e pós-graduação e os estágios, inclusive, no exterior. Quantas vezes eu cheguei em casa, cansado, e compartilhava com a Vera o meu estado de espírito e o meu desânimo de continuar estudando no pós-graduação. Ela ouvia pacientemente e depois me encorajava para que eu não desistisse, para que eu continuasse. Dizem que atrás de todo grande homem existe sempre uma grande mulher, e eu não concordo com essa afirmação. No meu caso, é diferente. Eu posso dizer que tenho, mas tenho ao meu lado, não frente nem atrás, e posso dizer que tenho ao meu lado, compartilhando a vida comigo, uma grande mulher. Para encerrar, eu peço permissão para contar uma história. Numa sala de aula, o professor de filosofia queria demonstrar um conceito aos seus alunos. O professor pegou um vaso de boca larga e dentro dele colocou primeiro umas pedras grandes. Então ele perguntou para a classe: o vaso está cheio? Os alunos, vendo os vasos repletos de pedras, responderam todos juntos: sim, o vaso está cheio. O professor pegou um balde com pequenos pedregulhos e os despejou dentro do vaso. Os pequenos pedregulhos foram se alojando nos espaços vazios, existentes nos espaços entre as pedras grandes. Então o professor perguntou novamente para a classe: e agora, o vaso está cheio? Embora alguns alunos estivessem hesitantes, a maioria respondeu que sim, agora sim o vaso está cheio. Continuando, o professor levantou uma lata com areia e começou a derramar areia no vaso que continha as pedras grandes e pedregulhos. E a areia foi preenchendo os espaços vazios entre as pedras e os pedregulhos. Pela terceira vez, o professor de filosofia perguntou aos seus alunos: e agora, o vaso está cheio? Praticamente todos os alunos estavam receosos. Mesmo assim, muitos responderam que sim, agora o vaso está finalmente cheio. A história ainda não acabou. O professor pegou então um jarro com água e despejou a água no vaso que continha pedras, pedregulhos e areia. A água encharcou e saturou a areia. Foi quando o professor perguntou para a classe: qual o objetivo dessa demonstração? Um dos alunos, mais engraçadinho, levantou a mão e respondeu: não importa o quanto a agenda da vida de alguém esteja cheia, ela sempre conseguirá espremer mais coisas dentro. O professor respondeu: não é exatamente isso. O ponto é o seguinte: você tem que colocar dentro do vaso, em primeiro lugar, as pedras grandes. Se não fizer assim, nunca mais conseguirá colocá-las dentro. E o professor desafiou o aluno, entregando-lhe um vaso e os ingredientes. O aluno então tentou